a cara do banco de dados que você tem que montar para análise de sobrevida, esse é o primeiro desafio, tá? É você montar o banco de dados. Ele é assim. Primeira coisa, tem que ter uma variável da unidade de análise, o paciente, o sujeito, o que quer que seja. Né? Então tem aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Né? Aqui. Seria o ID, a identificação de cada pessoa. Depois você tem que ter uma outra variável, que é o tempo. Né? Esse tempo, essa variável tempo, ela pode ser em dias, minutos, horas, o quanto você quiser. Tá? Qualquer unidade de tempo. Ela pode ter qualquer quantificação, pode ser segundos, o que quer que seja, né? Qualquer quantificação é recomendado que tenha muitos níveis. Tá? Quanto mais níveis, quanto mais granular, é melhor. O gráfico fica melhor. Tá? Então, sei lá, você coletou em dias. Só que aí o tempo máximo que as pessoas ficaram, porque é fixo, é 5 dias. Então você só vai ter 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Se você conseguir quebrar em horas, só para ter mais granularidade, melhor. Tá? Aí tem o negócio, uma outra coisa. Assim, como é que você coleta essa variável tempo? Né? Normalmente, você coleta isso por datas. Diferença de data. Diferença entre datas. Né? Você tem lá uma data de início, né, que tem um dia, mês e ano, e um final. Uma data final. Tem um dia, um mês e um ano. E aí você pode fazer o tempo como a subtração. Né? Você pode subtrair. No Excel faz isso facilmente. Tá? Você coloca as duas datas bonitinhas, vê se está tudo certo. Subtrai uma da outra, ele dá o número de dias. Né? Se você quiser transformar dias em horas, é só multiplicar por 24 e por aí vai. Tá? Então essa variável tempo, ela é uma variável contínua, né? 15, 10, 8, enfim, tá? Mas você pode quebrar em quantos níveis você quiser, tá bom? Aqui o tempo aqui tá como, é uma variável discreta, né? No caso, se for dias ou horas, é uma variável discreta. Mas ele aceita vírgulas. Se for uma variável quebrada, não tem problema também, tá? Desde que seja o tempo entre dois eventos, tá? Tudo bem, gente? Essa primeira variável é super importante. Pode ser duração, né? Esse tempo pode ser uma duração, né? Então, se existe análise de sobrevida em rato, não importa, são dados. Assim, se você tem os dados, você pode fazer análise de sobrevida para qualquer coisa. Para bactéria, para gente, para pedra, qualquer coisa. Tá? A ideia é entender o delineamento. Você pode aplicar para qualquer coisa, para peça, tanto faz. Tá? Então, sujeito, tempo, aí tem que ter uma outra variável que é o evento. E o evento, assim, na análise de sobrevida básica, ele é uma variável binária, 0 e 1. Tá? Então, 0 o evento não ocorreu, né? E o 1, sim. Tá? Em geral, é uma variável binária, 0 e 1. Né? Então, assim, o banco de dados mínimo que você tem que ter são essas duas variáveis. É o tempo e o evento. Tá? Se não tiver essas duas variáveis, você não consegue fazer análise de sobrevida, para começar. Tá? São essas duas. Esse é o mínimo. Tá? Mas, normalmente, a gente faz com mais coisas. Aí você pode colocar, por exemplo, sei lá, se você quiser colocar uma variável de grupo, né? Então tem o grupo A e o grupo B. Você vai fazer uma curva de sobrevida para o grupo A e para o grupo B. Tá? Eu vou mostrar na mão como fazer a curva de sobrevida, a Kaplan-Meier, para um grupo. Né? Primeiro, porque a conta é a mesma, é só repetir para o outro grupo também depois. Tá? É a mesma. Mas depois você pode colocar outras variáveis aqui também. Sexo, idade, você pode ajustar esse modelo para outras coisas. Né? Mas tem uma coisa importante que é próprio da análise de sobrevida, a gente tem que definir, que são as censuras. Censuras. As censuras são coisas importantes para serem definidas. Censura também é uma variável 0, 1. Tá? Então, censura é não e sim. Censura é chamado de perda. Tá? Mas é diferente do missing. Né? Censura é bem importante, bem particular na análise de sobrevida. E depois, assim, as censuras não são usadas no cálculo. Mas depois você pode localizar elas no gráfico. Tá? Ou na análise. Tá? Então, um outro aspecto aqui é definir o que é uma censura. Então, vou apagar essa parte de baixo aqui. Censura tem a ver, na verdade, um dado censurado é um dado perdido. Censura são dados perdidos. Tá? Mas como que acontece? Como que acontece o dado perdido na análise de sobrevida? É assim, ó. Então, de novo, eu vou fazer aquele mesmo gráfico. Eu tenho aqui o tempo, né, em dias. Meu tempo é fixo. Eu tenho um certo T final que eu vou olhar.
Então imagina que eu estou seguindo os pacientes por 1 ano. Então meu tempo é 1 ano, né? Meu tempo máximo são 12 meses. Tá? O que seria a censura? Então imagina, por exemplo, eu tenho um paciente 1, que ele estava aqui, né? E aí aconteceu um evento, ele morreu, sei lá, aconteceu alguma coisa. Então esse é um dado válido, eu contabilizo aqui meu delta 1. Beleza. Então no meu banco de dados, eu vou ter aqui, né, o sujeito 1, né? E o tempo dele, vamos imaginar que ele sobreviveu 6 meses. Então o tempo dele é 6. Beleza? O tempo dele é 6. Tá bom, né? Aí imagina o sujeito 2, que ele tá aqui, e aí aconteceu o evento. Só que esse evento aqui, né? Eu estou procurando, o meu evento de interesse é morte por doença cardiovascular. Então vamos imaginar aqui que o meu evento é morte por doença cardiovascular. Tá? Então esse primeiro aqui, ele morreu por doença cardiovascular, beleza, entrou como um dado normal. Esse segundo aqui, ele foi atropelado. Ele não morreu por doença cardiovascular, ele morreu por outra causa. Então ele é uma perda. Mesmo apesar de você saber que aconteceu o evento nele, que é a morte, mas foi por outra causa. Então ele é um tipo de perda, né? Então aqui é uma morte por evento diferente. É um evento diferente do que você espera, né? Então ele entra como dado perdido, né? Então aparece uma outra coluna aqui que é a censura. Esse primeiro indivíduo que sobreviveu 6 meses, ele é 0, não é censurado. Mas o indivíduo 2, sei lá, foi com 8 meses, é sim. A censura é sim, né? Porque é uma outra. Depois a gente tem que usar essa variável censura, caso tenha, né? Aí tem 2 jeitos de censurar, que é ou você coloca o valor que você tem, coloca 1, né? Ou você deixa vazio. Se você deixar vazio, é censura também, tá? Tem um caso do sujeito 3, que ele é assim, ele chegou um período do tempo, ele sumiu. Você perdeu o contato com ele, né? Você perdeu o contato com ele. Então esse sujeito 3, você não sabe quanto tempo, se ele tá vivo, se ele não tá. Isso também é uma perda, também é uma censura. Então aqui é 1, tá? No caso do sujeito 3. Então isso é importante de saber também, tá? Às vezes, se você montar essa variável censura, e pode ter várias causas de censura, dependendo se isso é muito frequente no banco de dados, você pode fazer uma análise específica das censuras também, né? Aí você faz por regressão logística, tá? Mas dá para fazer. Então, isso é importante. As censuras são muito importantes em modelos de sobrevida, tá? Então, a perda não é de qualquer jeito, né? Às vezes pode ser um fator de exclusão, né? Então, a pergunta do Rodrigo é boa. Então, as censuras, né? Quando que ela aparece? A censura pode aparecer por perda de segmento. Então, você perdeu a pessoa, não sabe mais onde ela está. Uma outra forma é quando acontece o evento por motivo diferente do esperado. Quando a censura acontece por um motivo diferente do que você espera, aí é uma censura, né? Quando a perda, né? O evento acontece por um motivo diferente, aí é uma censura também, tá? Se você tiver, o caso que o Rodrigo colocou, se você tiver uma pessoa, é que assim, você fixou 12 meses. 12 meses é o tempo que você vai olhar. Se tiver uma pessoa aqui que você acompanhou por acaso, e ela morreu depois, ela morreu com 24 meses, você não vai colocar 24 aqui no tempo, você vai colocar 12. Tá? Então, o 4 aqui, ele vai parar com 12, que é o seu tempo máximo de observação. E não é censurado. Não é, tá? Porque se você acaba o período de observação aqui, essa pessoa aqui você observou por uma razão qualquer, tá? Então, você continua seguindo ela por qualquer outra razão. Então, isso aqui é importante, tá? Então, mesmo que a pessoa tenha morrido depois, não importa. Ela vai ter o período de tempo máximo, tá? Que é o 12. Então, isso que diferencia a análise de sobrevida da regressão linear, por exemplo, né? Como diferenciar pessoas que morreram a partir de 12 meses? Não precisa diferenciar, porque você vai observar até 12 meses, né? Se você mudar o período de tempo, aí você pode incluir essas pessoas, mas você tem que fixar um período de tempo. Então, se você fixar assim, sobrevida em 24 meses, aí esse cara entra como 24. Mas se você fixou em 12, quem passou de 12 e você ficou sabendo, vai parar em 12. Não tem jeito, tá? Não dá pra ficar... E isso é um viés comum da análise de sobrevida. Muita gente erra nisso. Que é observar as pessoas por tempos diferentes, né? Então, fiquei sabendo que o fulano morreu depois, então vou incluir ele na análise com o tempo de sobrevida dele. Tá errado. Isso é viés, tá? Cada pessoa tem que ser observada ao mesmo tempo. Então,
aqui tem um outro ponto da análise de sobrevida, que são as fontes de viés, né? Às vezes a pessoa até sabe apertar os botões da análise de sobrevida, mas coleta os dados errado, né? E o que é coletar os dados errado? É coletar o dado com viés. Então a pessoa acha que na verdade, assim, menos é mais, nesse caso, tá? Então aqui a gente tem fontes de viés na sobrevida. Fontes de viés na análise de sobrevida. A primeira fonte, né, o primeiro erro, isso aqui é erro, tá? Isso aqui não pode fazer. Viés, a análise, dá tudo errado. O primeiro é observar cada unidade de análise, cada paciente, observar cada unidade de análise por períodos, por ΔTs diferentes. Isso é um erro grande, tá? Então, vou observar a pessoa 1 o tempo que for até ela sobreviver, até ela morrer, né? O tempo 2 vou observar por um tempo diferente, né? Isso tá ruim. Então, mas pode ser coletado de forma retrospectiva? Pode. Então, existe análise de sobrevida para dados retrospectivos, não tem problema. Só que você fixa o tempo também. Então, eu vou coletar todos os casos de cirurgia entre 2000 e 2015. Você fixou o tempo, são 15 anos, né? Então, seu tempo máximo de observação são 15 anos. Beleza, né? E aí, dentro dos 15 anos, você olha todos os prontuários em 2000, né? E olha quanto tempo o paciente sobreviveu até a cirurgia, até depois da cirurgia. Então, eu pego todos os pacientes que foram operados em 2000, né? Todos os pacientes que fizeram cirurgia, e vou olhando eles, a sobrevida até quando eles morreram, né? E aí você quantifica o ΔT para cada um. Mas se alguém passou de 2015 e continua vivo, mesmo que você saiba que morreu em 2020, né? Em 2015 você coloca como se tá vivo, tá? Porque tá dentro do seu espectro de observação, tá? Então dá para fazer análise de sobrevida prospectiva e retrospectiva, não tem nenhum problema, tá? Mas de novo, você tem que saber como a análise de sobrevida funciona para poder coletar os dados certinho retrospectivamente, tá? Então as colunas principais do banco de dados de análise de sobrevida é o sujeito, o tempo, o evento e a censura se precisar, tá? São essas 4. Assim, sem essas, pelo menos essas 3, sujeito, tempo e evento, não dá para fazer análise de sobrevida. Não tem como. Se você adicionar a censura, melhor, se caso tenha muito, e aí você pode adicionar outras variáveis também, tá? Então a primeira fonte de viés é observar cada unidade de análise por tempos diferentes. E o segundo viés é misturar causas diferentes para o mesmo evento. Para o mesmo evento. Então suponha que meu evento é morte, né? Você tem que definir a causa da morte. Então tem gente que não define muito bem a causa da morte. Então é morte na UTI. Por exemplo, a área de UTI usa muito análise de sobrevida. Então é morte na UTI, né? Mas morreu do quê? Aí bagunça. Porque aí você só pega o tempo, né? Mas a causa da morte é diferente. E aí pode dar muito viés. Se você compara entre hospitais, né? A UTI de certos lugares é diferente do outro. Tudo bem que o evento é o mesmo, todo mundo morre. Mas a questão é a causa, né? Então é complicado, tá? Então a causa do evento tem que estar bem especificada para você conseguir reprodutibilidade, tá? Dos resultados, tá bom? Então, por exemplo, desistência, né? Ou quebra, né? Quebra de uma peça. Tem que ter um motivo para quebra, né? Então quebrou por quê? Quebrou por excesso de uso? Quebrou por mau uso? Quebrou por um uso diferente do esperado? Quebrou por falta de manutenção? Tudo isso conta, tá? Tudo isso conta. Isso, a morte, o comentário da Beatriz é bom. A morte por todas as causas entra nisso? Sim, né? Então você pega paper que coloca morte por qualquer causa e usa análise de sobrevida, o peso da evidência é fraco. Por quê? Porque você está colocando tudo, né? Então, assim, você coloca morte por qualquer causa para poder aumentar o tamanho de efeito, né? Mas depois, será que tem curvas de sobrevida diferentes entre as causas? Não dá para saber, né? Isso, é desfecho composto. Tem análise de sobrevida para desfecho composto. Mas é complicadíssima, tá? Dá muito trabalho. Não vale a pena, tá? Assim, se você não tiver um tamanho de amostra grande, desfecho composto é muito difícil de trabalhar, tá? Gera mais desinformação do que ajudar, tá bom? Então, a análise de sobrevida tem um glu-glu enorme. E, de novo, a maior parte das áreas que usa análise de sobrevida são áreas que envolvidas em vida ou morte, né? Que é cirurgia e tal. Um monte de artigo errado. Mas um monte. Na aula que vem eu vou mostrar casos de artigo que gente morre. Mas morre mesmo por causa de análise errada. Tá? Análise de sobrevida que o pesquisador sabe apertar o botão, mas não sabe interpretar a análise, ou não sabe ver os limites da análise. Tá? Tem
Análise de sobrevida é diferente dos outros modelos do GZLM, né? Que é só você minimizar erro e deixar o resíduo mais normal, né? Você vai arrumando o modelo, tá? Tem caso, a análise de sobrevida, a gente vai ver as restrições dela nos resíduos. Assim, tem tipos de padrão de resíduo que mostra que a análise está errada. Então, você não pode usar, né? Por exemplo, você faz uma regressão linear e o resíduo não está muito normal, né? Aí tudo bem, aí você vai pensar como é que você pode ajustar, tanto a distribuição do Y quanto o multicolinearidade, coisas do tipo para ir melhorando, né? Você vai arrumando, tudo bem. Mas a análise de sobrevida, dependendo do caso, aí é tema para aula que vem, dependendo de como tiver os resíduos, tá errada a análise. Você não pode usar essa análise de sobrevida, você tem que usar outro tipo, né? E aí uma galera morreu, eu tenho certeza que uma galera morreu por análise de sobrevida mal especificada. Porque aí o cara achava que o tratamento aumentava a sobrevida, na verdade diminui. Ou não tem efeito nenhum e expõe o paciente ao risco. Sobretudo quando você fala de cirurgia, transplante, essas coisas, tá? Então, a análise de sobrevida é um teste enjoado. É enjoado, tá? Então, assim, use com parcimônia.